Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo a atualização do Código de Defesa do Consumidor 20 anos depois. O nosso entrevistado é o juiz Fábio Torres de Souza, que é titular da Vara da Fazenda Pública e Autarquias da comarca de Ipatinga. Doutor Fábio, então falamos agora, adiantamos no bloco anterior, que discutia a questão do superendividamento. Como regular essa situação do crédito fácil, juros abusivos, ante tanta oferta do mercado? É interessante a gente verificar essa questão de crédito fácil até como uma realidade social que o país passa por ela. Nós estamos vivendo aquele país em que saímos de um período de inflação muito grande para um período de estabilidade próximo ao plano real e que nas últimas décadas nós passamos a ter uma avalanche de novos consumidores. Os consumidores estão ávidos a consumir, eles têm o direito de consumir também. É importante que as pessoas tenham essa consciência. A ideia de superendividamento não é de restrição ao crédito. Não é de estrangulamento da economia, mas pelo contrário, é de que você tenha uma economia consciente, em que o crédito venha para o mercado, mas de forma consciente. Hoje o crédito, cada vez mais no Brasil, e é importante que assim o seja, como são as economias modernas, o crédito vem de forma rápida para o consumidor. São prestações cada vez mais alongadas, taxas de juros cada vez mais reduzidas, e o crédito está para o consumidor utilizar. Mas é importante que o consumidor tenha consciência do uso do crédito. Ele não tem essa consciência e o fornecedor está doido para vender. Faz questão de complicar a vida dele também. Sim, por isso que cabe o legislador e o direito vir a proteger o consumidor nessa situação. Porque quem chega para comprar um automóvel em que você possa pagar em 60, 70 100 parcelas com um valor de prestação pequena por mês, talvez você não imagine quanto aquilo vai sair ao final, qual vai ser o valor real dos seus juros ali embutido, quais as condições do crédito que você está pagando. O que o projeto verifica e busca é exatamente fazer com que o consumidor tenha plena consciência das condições da oferta do crédito e fazer com que a empresa, a instituição bancária, saiba ter plena consciência das condições do consumidor em receber o crédito. Existem limites para isso também. Sim, então, esse sejam é importante. normas que estão sendo discutidas para regular esse fornecimento do crédito fácil do lado do fornecedor e do lado também do consumidor. Exatamente, nós vamos tratar as duas pontas do projeto. Não existem essas normas hoje? Não, nós vamos tratar as duas pontas. É o crédito consciente para o consumidor e o crédito consciente para quem oferta o crédito. E como é que deve ser esse crédito responsável? O consumidor vai ter as informações necessárias para que ele possa receber o crédito, quais as taxas de juros, as condições de pagamento, os prazos, e o fornecedor do crédito, a instituição bancária ou a empresa, vai ter que verificar se o consumidor tem condições de receber aquele crédito. E quase sempre dá mais transparência ao mercado financeiro que não existe. Exatamente. Mais informação. O que se busca é dar mais transparência, dar mais informação numa experiência de proteção ao superendividado que não é brasileira, que já existe na Europa, em vários países, como nos Estados Unidos e no Canadá. Existem muitos casos de superendividamento na justiça hoje? Na experiência mineira, não me parece que existam muitos, até porque Minas não tem um projeto de superendividamento como tem o Tribunal de Justiça do Paraná e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que eles tratam especificamente esse caso que, embora ainda não seja disciplinado pelo Código no dia de hoje, os dois tribunais adotaram a experiência de conciliação. E pelo que eu sei, até da colega Clarissa do Rio Grande do Sul, é que a experiência gaúcha é uma experiência extremamente bem sucedida, em que o superendividado de boa fé, é importante que se tenha essa ideia, o Código está vindo para tratar daqueles casos de boa fé, não aquele superendividado que se endivida conscientemente, que quer se endividar cada vez mais, simplesmente pelo deleite do consumo. Mas aquele de superendividado que... Pela compulsão, né? Sim, mas aquele de superendividado que é levado àquela situação de boa fé. Até por falta de informação. Exatamente. E a gente acompanha muito, não sei se nesse caso, essa reforma do Código de Defesa do Consumidor poderá observar isso, é que há um assédio, uma pressão muito grande sobre os consumidores, especialmente os idosos, pessoas doentes, vulneráveis, e que às vezes por telefone fazem um empréstimo e se complica. Sim, isso acontece com uma frequência cada vez maior e é importante a gente perceber que no caso do superendividamento, até o Código, o Estatuto do Idoso, sofre alteração com o projeto tramitando, para que o idoso também possa ter uma proteção maior. Isso é fruto daquela sociedade de consumo, em que o consumidor é, muitas das vezes, impelido a consumir, às vezes até sem ter necessidade de consciência do que está fazendo. Naquele que, se A tem, B tem, C também quer ter. E o consumidor não pode ter essa visão dinâmica, ter essa tentação, tentação do consumo pelo consumo. A gente volta a esse assunto, doutor Fábio. Gostaria que antes eu fizesse indicações de leitura para os nossos espectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. A obra que eu recomendo é uma obra
A Vida para o Consumo, do sociólogo Zygmunt Bauman, que mostra a realidade do consumo não só pelo prisma do direito, mas pelo aspecto sociológico, né, como é a realidade do consumidor no mundo moderno. Bauman é um sociólogo que trata muito desse assunto, que vem abordando a realidade do consumo, né, em várias obras, e para quem quer iniciar um estudo do direito do consumidor, ou quem quer simplesmente ter um deleite de estudar um pouco sobre a obra, me parece que além da base jurídica, uma base sociológico-filosófica seria extremamente importante. Não ficar apenas no âmbito jurídico. Sim, sem dúvida. Muito bem. Agora, doutor Fábio, antes de se chegar à justiça, por exemplo, qual deve ser o papel dos PROCONs nesses casos de endividamento? É extremamente importante a verificação da atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, e os PROCONs fazem um papel importante na realidade brasileira. Eu já tive a oportunidade, no meu tempo de estudante em Juiz de Fora, participar do PROCON da prefeitura daquele município, e já naquela época pré-código a gente via qual a importância do PROCON. Hoje, então, nesse período 20 anos pós-códigos, né, o PROCON ganhou uma estrutura muito maior de proteção ao consumidor. É a primeira porta que muitas das vezes o consumidor procura, que ele vai, em que ele senta e conversa frente a frente, sem qualquer temor, da forma mais descontraída possível. E esse modelo tem para a justiça também, conciliação? Sim, a justiça tem recebido de forma direta também esse exemplo do PROCON, tem instituído os critérios de conciliação. O superendividamento é um caso clássico em que o projeto de lei já vem com essa conciliação, para se mostrar ao consumidor que você vai à justiça, você vai ao PROCON para resolver o problema. As estruturas montadas pelo Código de Defesa do Consumidor existem, funcionam muito bem. Nós não podemos esquecer também a atuação do Ministério Público como defensor do consumidor também, para que você possa ter consciência de que consumir é bom, o consumo é saudável à estrutura da sociedade como um todo, mas ele tem que ser consciente e protegido pelo direito. E pode-se refazer, por exemplo, o plano de pagamento de uma dívida. Sim, renegociar sim. Isso no projeto de superendividamento é possível você renegociar, o juiz estender prazo, reduzir parcelas, para que o consumidor possa ter consciência de que, se ele está superendividado, ele pode voltar ao mercado e atuar novamente, não como superendividado, mas como consumidor, verdadeiramente consumidor. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Fábio Torres de Souza, que é titular da Vara da Fazenda Pública e Autarquias da comarca de Ipatinga. E discutimos aí superendividamento, comércio eletrônico, temas que estão inclusos aí na reforma e atualização do Código de Defesa do Consumidor, que já completou 20 anos. Doutor Fábio, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Obrigado pelo convite. Um prazer, nós agradecemos. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.